que a gente faz perguntas em francês. Como é que faz a interrogation en français? Alors, l'interrogation. Vamos começar aí praticando essa pronúncia, né, gente? Ó, l'interrogation. A interrogação. Como é que faz as perguntas en français? Então, vamos lá. L'interrogation, tá? L'interrogation. Como é que a gente faz, então, perguntas en français? Pessoal, il y a 3 manières de faire l'interrogation en français. Oui, temos 3 maneiras aí de fazer a interrogação en français, tá certo? Então, a primeira delas, la première, c'est l'intonation. A entonação. E aí vocês vão me perguntar, como assim, Vera? Mais comment ça marche? Comment on fait ça? Como é que funciona isso, né? Intonation. Gente, a langue française, ela é vraiment proche da langue portuguesa. Então, a língua francesa, ela tem uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, parce qu'elles ont la même racine, tem a mesma raiz, né? As duas vêm do latim. Então, a questão da pergunta aqui, quando eu falo de entonação, é vraiment proche ao português, tá? Então, a entonação é uma coisa que a gente tem, inclusive, no português, então é muito próximo, tá? Por exemplo, em português, eu tenho uma frase, e essa frase, ela pode ser uma pergunta ou uma afirmativa, depende se eu dou entonação de pergunta, certo? Em português eu posso fazer, tudo bem? É uma pergunta, tudo bem, gente? Aí vocês respondem, tudo bem. Então, olha só, é a mesma frase, as duas palavrinhas, tudo bem. Se você dá entonação, vira uma pergunta, e se você dá entonação de afirmativa, vira uma afirmativa, mas é a mesma frase, certo? Alors, então, para fazer a entonação em francês, você precisa de uma frase, né? E ela pode ser uma afirmativa que você vai transformar com a entonação, você transforma em question, d'accord? Vamos ver lá, então? Olhem as duas frases que eu preparei, então, para vocês, tá? Vous parlez français? Opa, você fala francês? Tudo bem? É um exemplo. E se eu quiser usar a mesma frase para transformar numa afirmação, eu só uso a entonação. Então, olha só, eu vou usar a mesma frase, construída do mesmo jeito, claro, sem o sinal ali de pergunta, sem né? O ponto de interrogação, então eu vou fazer vous parlez français, ou seja, eu estou afirmando, você fala francês, ou vocês falam francês, que o vous pode ser, então, singulier, formel ou pluriel, tá? Pode ser você ou vocês, né? Olha a outra pergunta. Il parle français? Il parle français? Pessoal, estou usando a entonação de question. Oui? Il parle français? Entonação. Ele fala francês, mas se eu quiser, então, só afirmar, eu tiro a pontuação ali, né? O sinal de interrogação. E vou falar, il parle français. Então, eu estou usando uma entonação diferente que indica uma afirmação. Ele fala francês. Se você me perguntar, il parle français? Ele fala? Il parle français. Tá? Estou respondendo. Então, la première manière de se poser une question en français, c'est avec l'utilisation de l'intonation. Então, pessoal, quando você pensa em fazer perguntas em francês, uma das primeiras coisas é a entonação. Entonation en français, d'accord? Vamos estudar, então, as outras formas de fazer perguntas em francês. Vamos lá para a segunda. Deuxième, l'utilisation de est-ce que. L'utilisation de est-ce que. Que é isso, Vera? Olha só, pessoal, eu vou explicar aqui a pergunta, eu vou mostrar a pergunta que eu preparei como exemplo para vocês, e aí vocês vão entender o que eu vou explicar aí sobre o est-ce que, tá? Pessoal, eu sei que no primeiro contato é um pouquinho difícil falar, né? Est-ce que. Então vamos fazer juntos? Vamos treinar? On y va? Pratiquer, ó. Se for separadinho, est-ce que. Treine aí comigo. Est-ce que. Est-ce que. Agora vamos falar rapidinho, ó. Est-ce que. Ó, est-ce que. Vamos fazer rapidinho. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. D'accord? Então, est-ce que.
que, tá? Então, est-ce que, l'utilisation de est-ce que. Attention aux exemples que j'ai préparés pour vous. Ó. Então, olha só os exemplos que eu preparei para vocês. Est-ce que vous parlez français? Olha só, essa pergunta, ela quer dizer o quê? Você fala francês? Então aqui, pessoal, a gente está usando o est en début de phrase, estamos usando o est no começo da frase, no começo da pergunta, e aí vocês percebem que não tem exatamente uma tradução em português. Il n'y a pas exactement une traduction en portugais ici, tá? Parce qu'en portugais on dit tout simplement vous parlez français, né? Então assim, então aqui é uma marca de pergunta, tá bom? Por exemplo, quando você vê lá alguma coisa em espanhol e é um texto e aí começa a frase, antes de começar a primeira palavra da frase tem uma interrogação invertida. Então eu entendo ali, quando você começa essa frase em espanhol, aquela interrogação invertida, o que que é? Quando você está fazendo a leitura, já está indicando que ali você vai ter que usar entonação de pergunta, porque vai ser uma pergunta, já indicou ali, certo? Então, é como se a gente tivesse isso en français aussi, só que isso se traduz ali com est-ce que, ça va, très bien. Mas então, o est-ce que é para dizer que está vindo uma entonação, que está vindo uma pergunta, pardon, claro, a gente vai ter que fazer a entonação de pergunta. E além disso, está dizendo para nós que esse tipo de pergunta, com o uso do est, ela é uma pergunta de nível intermediário em termos de formalidade, tá bom? Então, ela não é uma pergunta numa estrutura super formal e também nem totalmente informal. Ela é para situações ali que você quer ser intermediário ali, você quer navegar em qualquer situação tranquilamente. Então, se é uma situação formal ou informal, você usando o est, você circula bem em qualquer situação. D'accord? Ça va bien? Oui? Então, o uso do est é bem legal, tá? Você circula aí em qualquer situação. A primeira, que é a entonação que a gente falou, ela é, das três formas, ela é a mais informal, tá bom? O uso do est é uma forma intermediária, nem formal e nem informal, então você circula bem, por isso que eu tô dizendo aí, já tô dando a dica, né? Vocês circulam bem em qualquer situação usando com est. Então, vamos ver essas duas perguntas? Est-ce que vous parlez français? Então, você fala francês ou vocês falam, lembrando que o vous pode ser pluriel. Est-ce qu'il parle français? Olha outra pergunta aí. Ele fala francês? Tá bom? Então fica aí, são perguntas aí de nível intermediário em termos de formalidade, d'accord? Vamos ver então, on va étudier la troisième forme de poser question en français, de poser des questions en français. Então vamos estudar aí a terceira forma de construir, de fazer perguntas en français. Vamos lá? L'inversion du sujet. L'inversion du sujet. Vera, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mon Dieu! Vera, mas o que quer dizer isso aí, meu Deus do céu, né? Alors, inversion do sujet, então é a inversão do sujeito, tá, pessoal? Na construção da frase, você inverte o sujeito. Gente, essa troisième forme de poser des questions en français, elle est plus formelle, tá bom? Então, primeira dica aí para vocês, quando a gente faz a inversão do sujeito na estrutura da pergunta, eu estou construindo uma forma mais formal de fazer pergunta, tá bom? Vamos ver aqui. Olha lá. Parlez-vous français? Opa! Parlez-vous français? Aí você vai me perguntar, mas Vera, eu quero perguntar a mesma coisa que nas anteriores, porque eu fiz assim, ó. Essa pergunta aqui significa, você fala francês? Parlez-vous français? Posso fazer diferente, Vera? Pode, igual eu mostrei nas anteriores, ó. Você pode fazer assim, ó. Est-ce que vous parlez français? E você pode usar da forma mais informal. Olha lá.
Vous parlez français? Tá certo? Então, são 3 formas de perguntar a mesma coisa. Mas você tem aí a forma mais informal, com a entonação Vous parlez français? A forma intermediária, Est-ce que vous parlez français? E agora, a gente está vendo a forma mais formal. Parlez-vous français? Então, pessoal, quando você inverte sujeito e verbo ali para construir a pergunta, ela fica mais formal, d'accord? Bien. Olha só outro exemplo. Parle-t-il français? Parle-t-il français? Então, eu estou construindo uma pergunta de uma forma mais formal, porque eu também posso fazer, como eu mostrei ali, ó. Il parle français? Posso, tá? Mas essa pergunta, ela é mais formal. Então, olha só, gente, ó. Parle-t-il français? É uma outra forma de perguntar. Ele fala francês? Tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Quando eu faço a inversão do sujeito na estrutura da pergunta, eu estou construindo uma frase mais formal, tudo bem? D'accord? Agora, eu coloquei um asterisco ali, ó, para sinalizar uma coisa para vocês, para dar uma dica. Quando você constrói a frase de uma maneira plus formelle, de uma maneira mais formal, a gente tem que observar esse detalhe aqui, tá bom, pessoal? Especialmente onde tem o asterisco ali naquela segunda frase. Por quê? Quando você termina ali o verbo com vogal, porque o verbo parler termina com R no infinitivo e a gente já estudou como faz a conjugação dele. Então, para ele, que é o sujeito ali, il, né? Il parle français, tá? O parle termina com E na conjugação. Então, quando você faz a inversão do sujeito e verbo, tem que observar isso aqui. Quando o verbo termina com vogal e o sujeito ali, o pronome ali no caso, começa com vogal também, então a gente intercala avec un T, tá bom? A gente intercala com um T, tudo bem? Por quê? Olha só, é uma regrinha aqui. Então, olha o primeiro. Parlez-vous français? Não precisou, porque terminou com consoante, começou com consoante, ça va. Agora, aqui, parle-t-il, terminou com vogal e começou com vogal. Então, ia ficar parle-il. Parle-il. Para não fazer isso, para você poder falar de uma forma mais fluida, de uma forma mais rápida, olha só, parle-t-il, tá? Parle-t-il? Parle-t-il français? Então, junta vogal com consoante e vai somando ali. Então, parle-t-il? Parle-t-il français? Ao invés de falar parle-il. Tudo bem? Então, parle-t-il français? Essa é uma dica aí, então, para construir a frase aí da forma mais formal. Avec l'inversion do sujet et verbe, oui? E aí, fica uma construção de pergunta mais formal. Só observar esse pequeno detalhe aí, d'accord? Aí eu criei uma outra frase aqui, ó. Então aqui eu tenho parle-t-il français? Ele fala francês. Então olha essa outra aqui. Parle-t-elle français? Olha só que interessante. Por que eu construí essa frase aqui para vocês? Se eu tirar o T daí, olha como vai ficar. Parle-elle, 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 tá? Français? Então, para não fazer isso, parle-t-elle, ó, fica mais fácil falar. Parle-t-elle, parle-t-elle français? Ela fala francês, tá bom? Lembrando que essa é a forma mais formal. Lembrando que você pode fazer est-ce qu'elle parle français? Tá bom? Então, a gente tem parle-t-elle français, que é a mais formal. Est-ce qu'elle parle français? Ela fala francês, forma intermediária. E elle parle français? Ela fala francês, que é a forma mais informal, usando só a entonação de pergunta.